Boa tarde, turma. Continuando aqui a gravação do vídeo, preparei esse projeto aqui para mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o multímetro para medir corrente, para medir voltagem e para analisar qual que é a fonte de energia que a gente precisa utilizar no nosso projeto. Eu fiz aqui um projeto utilizando dois motorzinhos servo. Quem já fez algum braço robótico, eventualmente colocou até 4 motores servo. Um para a base, um para o braço, um para o punho e um para a garra. Então aí acaba consumindo bastante energia. E aqui eu coloquei um multímetro para verificar a corrente que está passando, a amperagem, e outro multímetro para verificar qual que é a voltagem que está sendo utilizada aqui. Então nesse primeiro servo motor aqui, toda vez que ele se movimenta, ele está utilizando mais ou menos aí 100 mA. Esse númerozinho está negativo aqui, porque na hora de ligar, eu liguei aqui ao contrário, para não ficar cruzando muito fiozinho. Então, quando liga ao contrário, a medida acaba aparecendo com valor negativo, mas só para a gente visualizar aqui não tem problema não. Então, toda vez que o motorzinho está se movimentando, ele consome até 100 mA. Então, se eu tenho 4 motores ligados no meu Arduino, eu vou consumir 400 mA. E aí, deixa eu reduzir aqui, é onde a gente precisa prestar atenção aqui no que está acontecendo, em quanto de energia a gente consegue fornecer, dependendo de cada fonte de energia, e como é que ela é consumida, dependendo do nosso projeto. Então aqui, como é que eu faço para descobrir qual que é a energia que eu preciso fornecer para um componente? Eu vou lá no Google, faço uma pesquisa, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um zoom aqui. No caso do servo motor, pesquisando pelo modelo que eu tenho, que é o mais comum, que é o azulzinho, o SG90, eu posso pesquisar ou pela especificação técnica, em inglês, Technical Specifications, ou datasheet, uma dessas duas. E o que eu vou olhar? Deixa eu fechar essa aqui. Aqui, ó. Nessa daqui, que são as especificações técnicas, eu encontrei que a voltagem que o servo motor ele precisa é entre 4.8 e 6 volts, e a corrente que ele vai utilizar entre 100 mA e 250 mA. A corrente ela é mais baixa quando o seu braço robótico ele não está levantando nenhum peso, está sem nada, está leve, então ele utiliza uma corrente mais baixa. Quando ele tem que carregar alguma coisa, dependendo do peso do que ele vai carregar, pode chegar aí até 250 mA. E aí se são 4 motores, então é 4 vezes 250, 1000 mA, um único braço robótico pode estar consumindo. Então aqui, nesse exemplo aqui, no simulador não dá para colocar peso, então ele vai consumir sempre no valor mais baixo, em torno aí de 100 mA. E aqui é que a brincadeira pode começar a ficar legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom não, né? Aumentar a tela aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto, aqui. Aqui, ao invés de utilizar aqui a voltagem do próprio Arduino, eu vou fazer uma outra ligação aqui. Eu vou ligar na fonte de energia. E a fonte de energia, eu vou configurar como ela é fornecida aqui pelo próprio Arduino, com 5 volts e 400 mA, que no caso é 0.4. Então quando eu coloco aqui para funcionar, o motorzinho continua funcionando normalmente. Vou parar aqui o simulador. Vou mudar, ao invés de utilizar 5 volts, utilizar 3.7 volts e 1 ampere ou 1000 miliamperes, que no caso é 1 ampere. Na hora que a gente coloca aqui para simular, essa fonte de energia, como a bateria 18650 de 3.7 volts,
ela vai fornecer menos energia. O mínimo necessário é 100 mA. Para esse motorzinho, se ele estiver vazio, se ele estiver sem nada, vazio não, se ele não estiver carregando peso, ele pode movimentar bem devagarzinho ou nem sequer movimentar, dependendo do modelo do servomotor. E se eu aumentar para 7.4, simulando duas baterias 18650, quando começa aqui o simulador, ó, já aparece o sinalzinho vermelho aqui, indicando que eu acabei de queimar o servomotor. No simulador ele continua mexendo, aparece alguns valores aqui, mas na prática o que aconteceu foi que queimou o servomotor. Então, só para lembrar aqui da especificação, a voltagem máxima que a gente pode utilizar é de 6 volts e não de 7.4 volts. Então, se a gente utilizar aqui a voltagem errada, no nosso projeto, a gente literalmente vai queimar uma peça aqui. Pronto. Esse é o tipo de análise que é bom a gente fazer no simulador, justamente para evitar de estragar algum componente, estragar alguma peça. O servomotor, deixa eu só ver quanto é que está custando o servomotor. Servomotor, se a internet estiver funcionando, a internet, para quem acha, a internet está bem ruim, para quem acha que a internet da Vivo é ruim, experimenta utilizar a internet da Claro. Geralmente, isso aqui é um programinha que eu uso para ficar monitorando a internet. Quando está tudo vermelhinho, significa que a internet saiu do ar, igual dá para ver aqui. Mas um servomotor ele costuma custar em torno de R$15, R$20, mais o frete que você ainda precisa pagar. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui. Como é que vocês podem utilizar no Tinkercad, na hora de construir o seu projeto, como é que vocês podem planejar o consumo de energia elétrica, o tipo de energia, de fonte de energia, se é uma bateria de 9 volts, se é uma bateria de moedinha, ou se é uma pilha, ou se são 4 pilhas, ou se é a bateria 18650, se é uma, se são duas, depende do que você estiver fazendo. E quando você estiver simulando, você pode verificar se tem alguma falha, alguma queima, se vai estragar algum componente, ou se não chega energia adequada, você verifica na especificação técnica qual que é a carga de energia que ele precisa para poder funcionar e quanto que você está utilizando de carga, quanto que você consegue fornecer de carga elétrica, de amperagem para aquele seu componente eletrônico. Se esse valor estiver dentro dessa margem aqui que ele precisa para funcionar, então ele vai funcionar. Se estiver abaixo, ele pode funcionar mais lento ou não funcionar. Se estiver acima, ele vai queimar. E a voltagem também é importante. Se você fornecer uma voltagem muito alta, mesmo com a corrente mais baixa, você vai queimar o seu componentezinho e literalmente vai ter um prejuízo. E se você não tiver um simulador para testar, você pode pegar um componente, colocar no seu projeto, ligar o seu projeto, o seu componente não funciona, você fica na dúvida se foi alguma conexão que você fez errada, se é o programa que está errado, você vai colocar um outro componente, vai queimar outro componente, fica queimando componente atrás de componente, e aqui no simulador, literalmente a gente pode verificar o que está certo, o que está errado, aonde está estragando e aonde está funcionando do jeito certo. Era isso que eu queria que vocês vissem. Belezinha. E para fazer a conexão, para medir a corrente, a gente vem aqui da fonte de energia, o cabinho vermelho aqui, ele vem até o multímetro que mede a amperagem, mede a corrente. Esse cabinho a gente vai passar para o multímetro que mede a voltagem. Da voltagem a gente vai conectar no nosso componente. O GND que sai aqui da fonte de energia, esse GND, ó, o marronzinho, ele vem direto aqui para o multímetro que mede a voltagem. Então, para medir a corrente elétrica,
é só o cabinho vermelho, que é o positivo, que é o sinal positivo que sai aqui da fonte de energia, ou os 5 volts que sai aqui do Arduino. Então a gente vai medir a amperagem com um único cabo chegando no multímetro da amperagem, saindo esse cabinho vai para o voltímetro, e o GND sai da fonte de energia ou sai do Arduino e vem direto aqui para o multímetro que mede a voltagem. Não passa pelo da amperagem. Pelo da amperagem é só o vermelhinho, só os 5 volts da fonte de energia, e na voltagem tem tanto os 5 volts quanto o GND. E os dois vêm aqui para o seu componente, seja um servomotor, um motor DC ou qualquer outro componente que precise de uma energia adicional para poder funcionar. Beleza? Deixa eu parar agora para colocar no YouTube.